והרינו והרינו בבניונו. Os direitos a quem fez, né? Então, esse é um estudo do Yuri Yosef, que ele é PhD, né, em Torá, e ele fala aqui que esse é um estudo anti-missionário, não é? Esse estudo ele foi traduzido por uma pessoa que está aqui, que eu não estou conseguindo encontrar agora, mas tem uma pessoa aqui no Brasil que fez essa tradução. Seria bom, né, se tivesse aqui, ó. Mas se amanhã ou depois der algum problema, né, eu sei que não vai dar, mas de ter alguma coisa com direitos autorais, a gente tem que ter muito cuidado com isso, não porque vai dar problema, mas porque a gente também tem que honrar quem fez, né? Então, não tenho aqui quem foi que traduziu, mas é um brasileiro que trouxe essa tradução dos Estados Unidos, mas esse estudo foi feito pelo Yuri Yosef. Ó, aqui diz, né, será que o Novo Testamento ele é antijudaico? Então, veja, foi feito um estudo muito sério, né, pelo Yuri Yosef, e eles usam aqui várias argumentações, né, falando que, inclusive, né, dentro das escolas cristãs são ensinadas coisas antijudaicas. Então, isso faz parte até das rezas. Por quê? Gente, Jesus, ele era o grande inimigo e é o grande inimigo do povo judeu. Ele não é o salvador do povo judeu. Ele é inimigo ferrenho do judeu e ele é inimigo ferrenho. Essa força, ela é inimiga do povo de Israel. Basta se fazer um estudo na história. E a gente vai ver o porquê que isso aconteceu. Algumas pessoas, mas foram as pessoas que mudaram, não é? Foram as pessoas, Moré. O próprio era muito bonzinho, ele é muito bacana, ele jamais faria uma coisa dessa. Mentira, mentira. E a gente vai ver aqui. A gente vai ver aqui que no Evangelho de Mateus existem 90 versículos de polêmicas difamatórias, anti-judaicas, anti-Israel, anti-povo judeu. Toda vez que um cristão vê um judeu, ele fala: lá vai o maldito que matou o meu Messias. Um povo ruim, esse povo que é ruim, esse povo que não presta, porque eles não quiseram aceitar o JC. Por que eles não quiseram aceitar o JC? Aí é que entra o problema. Quando você tem um livro desse dentro da sua casa, é uma ajuda que a gente faz para as pessoas, e a gente bota a mão no fogo, que a gente conhece, a gente sabe. Então, veja só. Então, esse livro, ele é anti-povo de Israel. Onde que na Torá, onde que no Taná, falou que vinha um Messias para destruir Israel e ir para as nações? Mentira! As nações que vão vir para Israel para aprender a Torá. Por que eles vão vir para Israel? Porque Israel sabe e conhece a Torá nos seus mínimos detalhes. O problema, muitas pessoas falam assim, muitos judeus têm se convertido por não conhecer o Taná. Eles ficam muitas vezes dentro da Torá, pegam algumas questões que são totalmente descontextualizadas da sua forma original de se falar, e aí levam e botam um personagem ali dentro. A Torá nem está falando daquilo, muitas vezes a pessoa vai lá e bota o teu personagem. E aí o que acontece? Como essas pessoas elas estão desprotegidas, elas são pegas por essa energia. E quando elas são pegas por essa energia, vai ficar difícil de tirar elas. Vai ficar difícil. O que acontece dentro disso tudo? É possível, muitos cristãos estão saindo. Olha que coisa maravilhosa. Eles estão abandonando essas forças, porque eles reconheceram que essa força aí, ela cria idolatria. Vamos lá, a coisa é tão séria que quando faz o Shema, eles vão e mudam o Shema. Falam, não é isso, não é Shema de Israel Adonai errado. Aqui tem olha só como é que, aqui existe uma mistura, sabe? É como num cacho, a gente tem um cacho de uvas
e aí a Shem é 3. Gente, o Criador não está no mundo da criação, nem no mundo dos anjos. Deus me livre. A coisa é muito séria. E por que isso acontece? Porque não estudam de verdade a verdadeira Torá através do Zohar Kadosh. E aí, então, a pessoa entra nessa questão do lado esquerdo, e a gente vai ver aqui agora, e ela acaba produzindo milagres. Ela começa a ver coisas que do arco da velha. Aí, logo que o aluno chega para mim, e a gente está tentando tirar ele disso, a gente fala, tá, mas aí lá no Egito até o quarto milagre foi feito por essas forças. Aí a pessoa realmente. E aqueles quatro milagres que foram feitos ali, eles foram feitos por homens que faziam muito mais coisas do que os homens fazem agora. Por exemplo, eles imitaram até a questão de jogar, produziram, né? Até a questão de se jogar ali a areia e virar em piolhos, etc. Veja, gente, preste atenção nisso. Isso quer dizer que essas forças elas podem ter esse poder de fazer isso. Elas podem ter a força até mesmo de enganar as pessoas, e isso está em Devarim 13. Este tempo está falando, ó, vai ter essas situações porque eles vão colher da minha divindade, vão impurificar essa divindade com seus pensamentos e vão usar de forma errada. Por que eles usaram de forma errada? Porque não tinham conhecimento da Torá. O pessoal que estava no Egito não tinha o conhecimento de Hashem, não tinham o conhecimento da doação, não tinham o conhecimento da Torá, e por isso eles lidavam com esses deuses. Quando Moshe foi lá, a gente está falando no nível peixe, gente, ele foi lá e foi lidar com aquele povo, ele entrou na frente do faraó, então ele começou a fazer um mecanismo. Veja, até na cobra, Moshe jogou o cajado no chão, se transformou numa serpente, eles jogaram também os seus e viraram uma serpente. O cajado de Moshe voltou a ser cajado e o cajado engoliu as cobras. Então, Deus está falando, ó, ainda que existe essa força do lado esquerdo, a minha Torá é a verdade. Então, a Kadosh Baruch Hu, ainda que tudo esteja na mão de Hashem, existem essas forças que se a gente não tira de dentro da nossa casa, da nossa vida, vamos ver o que vai produzir aqui. Olha, seria o Novo Testamento um livro antijudaico, seria ele um livro antijudaico, ele seria o causador de toda a perseguição durante a história do povo de Israel, ou não? Seria ou não, não é? Estaria ou não? Muito bem. Veja aqui. Vamos ler aqui. Ó. Aqui a gente está no livro de Mateus. Mateus 3,7. Quem quiser depois pode conferir nas suas Bíblias. Eu não vou ficar indo lá e cá, porque isso vai atrapalhar a gente. Os fariseus e os saduceus são raça de víboras. O que são víboras? Nahash. O que ele está comparando aqui os judeus? A Nahash, a cobras, serpentes, porque eles tinham a Torá. Então ele fala, não, esse pessoal é uma raça de víbora. São pessoas ruins, tá vendo? O povo de Israel estava cativo, estava sob o poder de Roma, e ele ainda fala isso dos fariseus. Até hoje nós vemos pessoas chamando as pessoas de fariseus por aí. Ah, vocês são fariseus. Os fariseus no Novo Testamento, eu posso fazer um estudo, salvaram a vida do JC 3 vezes. Os fariseus eram homens tementes a Deus, eles não queriam nem pegar aquilo que era oferecido no templo, eles ajudavam os pobres, eles eram um grupo separado do grupo político, que eram os saduceus. Então, olha o que eles escolheram para falar mal, os fariseus, e eles falam por quê? Por causa do Novo Testamento. O Novo Testamento falou que os fariseus e saduceus são chamados de raça de víboras. Olha o que isso, quando você está lá, naquele emocionalismo, você lê isso, quando você olha para um judeu, não é? E aqui também saduceus, ó, eu nem prestei atenção, os fariseus e saduceus são chamados de raça de víbora. Aquilo entrou dentro da pessoa. Então, qualquer pessoa que tem um traço negativo vai ser dado o título de fariseu. Saduceu, mais ou menos, porque acho que eles não prestam atenção muito na segunda parte, né? Assim como a gente atropelou aqui também. Então, veja,
Gente, vamos ver mais uma. São 90 vezes falando mal do povo de Israel. Os fariseus são chamados de raça de víboras, também aqui em Mateus 12:34, na parte A. Aqui, ó, 15, no Mateus 15:3-9, a condenação dos fariseus pela rejeição dos mandamentos, sendo que os fariseus eram os que mais guardavam a Torá. E o Novo Testamento é que quebra a Torá. Meu Deus do céu, gente, olha como é que a coisa é séria. E quando o cara tá lá, você também, que defende essa religião, que defende esse grupo, mas aí tá lá, é melhor às vezes do que a pessoa tá bebendo, e que é melhor ela tá bebendo. Porque lá ela vai sofrer uma lavagem cerebral que vai ser difícil dela sair daquilo ali, depois a alma dela vai ficar presa. Então veja, eles são quebradores do mandamento, a rejeição dos mandamentos, sendo que o Novo Testamento é que quebra os mandamentos, quebra a Torá. Os fariseus são chamados de cegos que conduzem cegos. Tá vendo? Ó, cegos que conduzem cegos. Só que os fariseus eles eram o grupo mais espiritualizados e eles eram quem ensinava a verdadeira Torá. Mas eles não conseguiam achar o JC dentro da Torá. E nem a gente sabe por quê, né? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que é fermento? Não é? A gente fala isso, cuidado com a questão do ego dos fariseus e dos saduceus. Sendo que quem era o egocêntrico era quem? Vamos lá. A gente está aqui, eu vou virar para vocês, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem não vir a mim, não vai ao meu Pai. Olha isso, gente. Virar para o povo de Israel e falar, vocês são um grupo de víboras, vocês são serpentes, vocês não... Olha, quanto amor. Você está vendo? Então, a coisa não é o que falam. E ele fala lá, eu vim trazer espada para esse mundo. Eu vim trazer divisão dentro dos lares. É o que ele fala. Veja, tudo isso entra na cabeça da pessoa. Tudo isso entra na alma da pessoa. É dito que os fariseus têm um coração duro, tá vendo? Chamando os fariseus de pessoas que não tinham a Torá, isso é 19, Mateus 19, 3-9. Ó. Aqui no 19:28, os discípulos de Jesus irão julgar as 12 tribos de Israel. Olha o que está escrito aqui, ó. Os discípulos de Jesus irão julgar as tribos de Israel. Olha o poderio que é dado a esses discípulos aqui que não foram aceitos. Porque quando Jesus ele não conseguiu convencer os judeus, ele saiu e foi para os povos que estavam ao redor. Mas ele falou que veio para salvar a nação de Israel, mas ele condenou a nação de Israel. É lógico que isso aqui foram escritos por pessoas que não creem na Torá e queriam quebrar a Torá. Isso não foi escrito por ele, não é? E isso também não tira dele a responsabilidade, porque tudo isso que aconteceu, se ele é o dito Salvador, ele tinha que impedir de matar os judeus, que era o povo de Israel. Ele é o Salvador, ele é o condenador do povo de Israel. Veja, preste atenção. Os fariseus são chamados de hipócritas. Os escribas e fariseus são repetidamente chamados de hipócritas, hipocrisia, ou seja, que eles não aceitavam, que eles tinham que quebrar os mandamentos, que eles não quebraram. Na verdade, Israel sofreu porque eles guardaram a Torá. Olha o poder que esse livro tem de manipular a mente das pessoas. A casa de Jerusalém, preste atenção, a casa de Jerusalém estará abandonada e desolada. Isso tudo tem a referência daqui, ó. Mateus 22:18, Mateus 23:13-36, 23:28, 26:59-68. Veja, vocês podem tirar um print e depois perguntar para os cristãos, não é? É tanto amor, é tanta coisa, ó. Os chefes dos sacerdotes e do conselho condenam Jesus como um merecedor de pena de morte. Mentira! Se você pega toda a questão que tem ali envolvendo Jesus, que ele é pego num dia e condenado no outro, isso não existe na Torá. Isso não existe nem na nossa justiça. A pessoa ela é presa,
ela é colocada sob julgamento, vai passar, todo mundo vai ver, vai ter advogados e etc. Nesse caso aqui não tinha advogado. Ele mesmo fala assim: ó, se baterem na tua face, dê a outra face. Lá vai falar que o sumo sacerdote bateu no rosto dele e ele não deu a outra face. Ele falou: por que tu me golpeaste? Ué, o que ele tinha que fazer? Virar a outra face, bate, pode bater, eu te amo. Ele não tinha isso não, gente, isso é mentira. Veja isso. Então, é um monte de mentira. Ó. Então, ó, o povo exige que Jesus e Barrabás sejam crucificados. Né? Exige que Jesus e não Barrabás seja crucificado. Essa história nunca aconteceu. Isso é mentira. Mas as pessoas levam isso de verdade. Então, quer dizer, mais uma vez, quem foi que escolheu? Foi o povo de Israel. Sendo que o povo de Israel estava escravizado. Eles estavam sob o domínio romano, que ali, durante os próximos anos, vão assumir a igreja, vão pegar aqueles escritos e vão misturar com seus escritos, ou seja, a árvore do bem e do mal. Aqui, isso é o 27, 1, 28. No 27, Mateus 27, 62, 66, do 62 ao 66, né, o sumo sacerdote, os fariseus, solicitam uma guarda do túmulo de Jesus. Gente, para que eles iam solicitar isso? Para que o povo de Israel ia perder tempo solicitando que guardas ficassem lá tomando conta se eles não acreditavam nisso? Se essa história nem existiu. Mas aqui, mais uma vez, eles querem falar que a verdade está do lado de Edom e que esse ser, essa força, ela era que ia ressuscitar, era o que eles diziam. Os guardas tremem e se tornam mortos quando o anjo aparece, se tornam como os mortos, está vendo? 28:4. Não se tem um relato desses guardas. Somente aqui no Novo Testamento tem isso aqui. Nenhum tinha que estar lá, ó, o fulano de tal, testemunha que isso aconteceu. Nada do que tem no Novo Testamento tem escrito por pessoas. Por exemplo, a pessoa ela manteve ali, não é? Ela tinha uma testemunha do que aconteceu. Vamos ver algumas coisas aqui antes da gente continuar. Por exemplo, onde está a galera que ressuscitou junto com o JC? Cadê eles? Foi um pessoal muito grande, falou que as tumbas abriram e todo mundo apareceu na cidade. Não tem relato disso no meio dos judeus. Já estava numa época que tudo era guardado, tudo era escrito. Imagine se isso tivesse acontecido ou no dia de hoje. A gente está aqui, daqui a pouco está perto de um cemitério, todo mundo saiu. A polêmica que isso não ia dar e as pessoas apareceram vivas. Olha, o imperador ia pegar, não, chama aí, vamos ver quem ressuscitou, como essas pessoas voltaram para a sua vida, se elas na época já eram dadas como mortas, ó, fulano de tal morreu, está aqui o túmulo dele, não está entre nós mais, já existiam documentos, as coisas não eram Bangu. No próprio livro do Taná fala que quando as pessoas morriam, tem relatos que as pessoas morreram, tem relatos de pessoas que não morreram, e está tudo lá. E aí o rei de Israel faleceu no ano tal, tal, tal. Era uma coisa muito séria para o povo judeu isso. Veja, é uma construção, não é? Que não existe como ser. Não tem como, logicamente, como ser. E aí continua aqui, ó, os guardas tremeram, né? 28, Mateus 28, 11 e 15. O sumo sacerdote suborna, preste atenção, o sumo sacerdote suborna os guardas para mentirem sobre suas ações. Os caras tiveram medo, eles ficaram como mortos e depois eles vão lá e o sumo sacerdote vai. Como isso, gente? Você faria uma coisa dessa? Mesmo que você não tivesse fé e você ficou com tanto medo que você desmaiou de medo, aí depois você vai lá e aceita o suborno. Como? Isso não existe, gente. Pare para pensar. Como que isso vai acontecer? Não tem como. É só você parar para analisar os textos, está vendo? E aí o que acontece? Mas aí a pessoa entra para essa espiritualidade, ela fica com medo, muitas vezes, do inferno,
fica com medo dessas coisas e ela acaba negando dentro da cabeça dela, procurando dentro dela uma explicação para todos esses absurdos. E aí vai lá no pastor, vai não sei quem, vai, e aí tem aquela lavagem cerebral. E podem, isso tudo vai para o canal lá, né? Se eu for preso ou morto, vocês sabem que eu estou fazendo pelo bem da alma de vocês e de quem vê. Então veja, Mateus 3,6. Disse que os fariseus começaram a entrar em conselho para matar Jesus. Os fariseus não matam nem barata. Se você pode pegar vídeo aí dos fariseus, de pessoas que são cabalistas, a gente não mata nem mosca. A gente procura não matar nem formiga, porque a gente sabe que tudo tem um porquê. Então a gente procura afastar. Se você vê vídeos aí, ratos correndo, o grupo de judeu corre para um lado, os Hassidins, aí o rato vem de novo, eles correm para o outro lado, porque eles não querem matar o animal, porque eles sabem que ali pode ter uma fagulha da alma de alguém. Então eles têm que deixar aquele animal seguir aquele ciclo e ele mesmo morrer por ele mesmo. E as pessoas e os animais que nós nos alimentamos? Essa morte, a gente sabe que há uma morte para que a gente possa se alimentar para estudar a Torá. Então aquele animal, ele entra dentro de nós e ele é santificado, para ele é bom se alimentar a nossa alma, porque ele vai ser levado junto com os estudos de Torá, porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui morre. Nada aqui é para sempre. Veja, vamos continuar aqui. Ó. Mateus 3,6. Dizem que os fariseus começaram a entrar em conselho para matar ele, né? Isso é mentira. Condenação dos fariseus, mais uma vez, ó, no Mateus 7, 6 e 13, condenação dos fariseus por rejeitar o mandamento. Não foram os fariseus, eles eram guardadores da Torá, até mesmo do que judeus que eram religiosos e que estavam misturados com política, eles não quebravam a Torá. Mais uma mentira. Ó, cuidado, mais uma vez, 8,15, com o fermento dos fariseus. Aqui a gente, perdão, gente, vamos corrigir aqui. Aqui a gente já está no Evangelho de Marcos, tá? Então está repetindo a mesma coisa, ó, não é? Marcos 3,6, Marcos 7, 6 e 13, mais uma vez a condenação dos fariseus, está vendo? No Marcos 8,15, cuidado com o fermento dos fariseus, reduplicando aquela situação lá em cima. No 10,25, é dito que os fariseus têm um coração duro, ou seja, eles são o próprio faraó. Diz aqui também no 15, do 55 ao 56, que o sumo sacerdote e o conselho condenam Jesus à morte. Não existiu isso aqui, gente, não existiu. Agora, ó, 15, do 1 ao 15, o povo exige que Jesus e não Barrabás sejam crucificados, também no Evangelho de Marcos. Vamos continuar aqui. Olha. Evangelho de Lucas, no Evangelho de Lucas, 3,7. A multidão é chamada de raça de víboras. Tá vendo? Então, aqui é uma acusação contra a multidão. Ou seja, vocês são raça de víboras. Vocês são Narrachim. No 4, 28 ao 30, os membros da sinagoga em Nazaré tentam matar Jesus. Lá diz que essas pessoas da sinagoga foram lá para matar ele. Quem sofreu na história toda da Torá foram os judeus, tá vendo? Não foram as igrejas, não foi ninguém, foram os judeus. Quando teve morte de cristãos, foram pela Igreja Católica, e quando os protestantes tomaram força, eles mataram os católicos. É um matando o outro. E isso não é mentira. Procure na história que está lá. Está lá relatada, aí sim, com riquezas de detalhes, e aí você vai ver qual é a verdade. Muito bem. Aqui, no 7,30, não é? Lucas, agora 7,30, diz aqui, é dito que os fariseus rejeitaram o propósito de Deus. Por que eles rejeitaram? Porque eles não acreditavam naquilo e não acreditam, porque isso não está na Torá. No 11, do 39 ao 54, os fariseus e estudiosos do Taná são condenados, está vendo? Todos aqueles que estudam, eles são condenados porque eles estudam, porque a letra mata. Olha que coisa. Eles falam que a letra mata, porque aí a pessoa não vai ter mais aquele interesse em seguir o que está escrito na Torá. Eles vão pegar aquelas letras hebraicas e vai falar, isso mata. Então não vamos estudar isso aí, não. O negócio é poder agora, é mistério, a gente tem poderes, vão fazer tudo, afastando a pessoa da verdadeira Torá.
Sendo que o Eterno ele fala em Josué que estudar essa Torá de noite. Qual a Torá? Torá em hebraico. Ah, eu posso estudar a tradução? Sim, quando feita corretamente, para depois você chegar em níveis mais profundos. Olha, vamos vendo aqui, né? No 12, 1b. Né? Isso é o Evangelho de Lucas. Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, chamando a Torá de hipocrisia, chamando, atacando sempre o povo judeu. Todo o sistema judaico é atacado aqui. Né? Esse sistema não é um sistema do que nós vemos agora. Antigamente, uma pessoa chegava com uma mochila nas costas e falava, eu quero me converter. Ela começava o estudo, como de 1, 2, 3, 4, 5 anos, para ver se a pessoa queria aquilo mesmo, mas ela já estava convertida. Mas ela ia ter um estudo para ela entender o que ela ia se converter. Hoje em dia, o que nós vemos é pessoas se vestindo de judeus sem conhecer a Torá. O que aconteceu com muitos de nós. Por causa do quê? Daquele ego que a gente já trouxe lá da velha religião. Então, a gente vai querer botar roupa de judeus, fazer shabat, fazer tudo, sem estar dentro das regras do shabat. Por exemplo, eu sou chato no seguinte ponto. Eu acho que se você for fazer uma coisa, por exemplo, se a pessoa é cristã, ela não tem que vir para o judaísmo, ela fica lá no cristianismo. Muito legal. Se a pessoa é judeu, ela fica no judaísmo. Então, ela fica ali, ela tem que seguir todos os dogmas. Ela não pode recortar o Talmud, o que os sábios falaram, e falar, não, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Vai guardar Shabat? Prepara 3 alimentações. Você vai ter que comer dentro do Shabat. Uma no Shabat à noite, outra no almoço e outra no final do Shabat. Você tem que ter 3 refeições. Não fez isso, já quebrou o Shabat. 39 leis que são ditas que você deve seguir, e se você não seguir essas leis, você não está guardando o Shabat. Então, não vamos, gente, ser desonestos. Vamos ser verdadeiros. Ninguém faz isso, não tem como fazer isso. É por isso que o Zohar traz para a gente a solução para tudo isso. Então, o que eu posso fazer? Eu posso substituir e entender que essas 3 refeições são 3 estudos da Torá muito elevados e muito grande, onde eu vou chegar dentro da consciência das pessoas que estão aqui, ou até mesmo dentro da religião, para entender que existem profundidades dentro da Torá e que a Torá é um livro que falam metáforas, mas que são metáforas espirituais de mundos elevados. Então, se eu falo que eu como cacherute, eu tenho que não comer carne de açougue, eu tenho que, tá entendendo? Eu tenho que seguir as leis. Nós temos advogados que estudam com a gente, né? Temos pessoas que seguem as leis. A gente sabe, se a gente quebrar a nossa lei, o que acontece? A gente é punido. Vamos lá. Quando os céus eles olham para a gente, eles olham a intenção. Então, a pessoa vai lá, se veste de judeu, fala que está guardando o Shabat, fala que é judeu, fala que é isso, o mundo espiritual vai interpretar que ela está dentro do povo de Israel. Dentro daqueles dogmas do povo de Israel, que leva isso muito a sério e que não, na maioria não são cabalistas. O Tribunal Celeste olha, está guardando o Shabat, falando que é judeu, olha lá com a lupa e aí toma-lhe pancada. Aí vai vir pancada sobre pancada sobre pancada, aí a pessoa vai ter que entender o Zohar. E aí existe outro problema maior dentro de tudo isso, porque diz que se você quebrar o Shabat, você é digno de morte. Ou seja, se você está seguindo algo que o judaísmo predetermina para você, você tem que fazer com excelência. Senão os tribunais celestes vão falar que a sua intenção está errada. Então, por isso é que a gente entende as coisas de outra forma. Porque todo mundo, pela Torá, nós já teríamos que estar apedrejados e mortos. É verdade. Não é disfarce, não. Vai lá e veja. Aquele que quebrar esse meu Shabat, você vai arrastar ele para fora e vai apedrejá-lo até a morte.
e outras condenações de morte. Mas será que é isso que a Torá está falando? E aí a gente vai analisar. Mas esse não é o estudo de agora. O que eu estou querendo falar para vocês é o seguinte: eu não posso seguir meia religião. Eu não posso querer pegar o Talmud, que é o livro dos judeus, que eles usam seriamente, eles acreditam plenamente naquilo, e tentar quebrar dentro dele aqueles dogmas. É deles. Assim a Shem quis para ele. Eu posso ir através do ensinamento do Ari, que ensina a Torá de Abraão, que começou tudo. E aí sim, eu sou sincero, as pessoas perguntam, você guarda Shabbat? Não, eu não tenho necessidade de guardar Shabbat. Eu tenho necessidade porque eu não vou fazer a mesma coisa que está no Talmud. Existem alahás, existem coisas sérias guardadas ali dentro. E quando nós fazemos isso de qualquer maneira, sem guardar as 39 formas que está no Talmud, sem guardar o kasherut, sem fazer as 3 refeições diárias, sem fazer todas as rezas do Shabat, a gente não está fazendo o que a gente está falando que está fazendo. Então, eu acho isso errado. E o Zorra também acha isso errado, a gente já falou sobre isso. Então, a gente tem Shabat. O que é Shabat? Todo dia a gente acorda 4 horas da manhã, todo dia a gente está ligando a nossa alma, todo dia a gente sabe que já está no Shabat do milênio, todo dia a gente reza, todo dia a gente está num momento especial. A Torá é lida constantemente, diariamente, de uma forma muito especial. E o que é especial nisso tudo? É a gente está aprendendo. Nós somos crianças aprendendo. Eu estou há 20 anos no judaísmo, 20 anos estudando. Sabe o que eu sei? Nada. Porque os sábios também que estão estudando na eternidade sabem mais, mas também não sabem nada. Porque a Torá é infinita. Vai ser anos e anos de estudo, a gente vai mudando os graus de entendimento. Mas, gente, preste atenção, leve isso muito a sério. Leve muito a sério. A Kabbalah, ela é fora do comum. E é por isso que a gente está chegando nesses níveis. Preste atenção. Olha, mais uma vez aqui no Evangelho de Lucas, o príncipe da sinagoga é chamado de hipócrita. Está vendo? Ó, o príncipe da sinagoga seria... Não existe príncipe na sinagoga, existe o presidente da sinagoga. Então, veja, ele é chamado de hipócrita. Tudo bem, vamos lá. Nessa época, eles já estavam misturados com os gregos, né? Existia um grupo de judeus politizados. Presta atenção, eles eram politizados. Eles estavam misturados com a política, eles achavam que o poder da política era que ia salvar eles, que algum político ia salvar eles. Mas no Pirkei Avot te fala, não faça amizade com nenhum político. O que é não fazer? Não se aproxime, não defenda a bandeira dele, porque tudo vem de Hashem. Nós devemos confiar somente em Hashem. É isso que está falando. Aqui diz aqui, ó, Lucas 13:35, diz que a casa de Jerusalém ficará deserta, fala que as promessas de Hashem para Israel não vão se cumprir. Lucas 26, do 63 ao 71, o chefe dos sacerdotes e dos conselhos condenam Jesus como merecedor de pena de morte. Vendo? Sempre acusando o povo de Israel. No 23, 1 ao 25, o povo exige que, mais uma vez, que Jesus seja salvo e não Barrabás. Muito bem. Evangelho de João. Existe cerca de 130 versículos de polêmica difamatória antijudaica. Essas são mostradas aqui nessa tabela. João 5, 16 ao 18. É dito que os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo. No Evangelho de João 5, 37b ao 47, é dito que as palavras de Deus e o amor de Deus não está, preste atenção, gente, nos judeus. Imagina a pessoa lendo um livro desse aqui, ó. Não está nos judeus. No 7, 19 ao 24, é dito que nenhum dos judeus fez o que está escrito na Torá. Está vendo aqui? Eles que quebraram a Torá e falam que foi os judeus. No Daniel 7, 28, é dito que os judeus não sabiam que haviam daquele que havia enviado Jesus.
Então, eles não sabiam que foi Deus que mandou Jesus. Prestem atenção. Eles não sabiam, eles não tinham percepção para isso, só que eles tinham a Torá, eles sabiam que isso era mentira. Lá em João 8, 13 e 28, é dito que os fariseus não conhecem a Jesus, não conhecem a Jesus, e nem conhecem a Shem. Tá vendo? Então, que isso tudo é mentira, que eles não, os fariseus que eram os mais elevados espiritualmente. Todos esses homens, quando nós pegamos os livros judaicos, eles faziam milagres. Eram homens que faziam chover, eram homens que libertavam as pessoas, eram homens que eram usados de Deus de milagres sérios mesmo, sem aquele emocionalismo, sabe? As pessoas viam os milagres acontecerem. Então, eram homens sérios que tinham a Shekhinah de Hashem sobre eles. Eles não mentiam, isso aqui não existe. E quando você vai pegar as histórias judaicas, elas são todas codificadas. Elas têm tudo escrito em hebraico, tudo equilibrado, ligando as sefirotes que foram acertadas. É uma linguagem muito especial que não consegue ser reproduzida por outro povo que não tenha Kadosh Baruch Hu. Quando a gente, às vezes, está conversando com as pessoas, a gente vai falando, tá vendo, número tal, a gente não tem como fazer isso, são os números das letras da Torá que vão sendo replicadas, porque a Shem está naquela conversa. Não tem como se fazer isso. Quando Moshe ele escreveu a Torá, ele foi escrevendo, ele não sabia o que estava codificado ali. Por isso ele teve que voltar mais tarde, como Ari, para descodificar. E aí a gente vai vendo, a gente tem um nome de um monte de gente codificada dentro da Torá. Todos vocês, a gente vai achar, se Deus quiser. Assim que a Shem abrir, a gente vai achar. E vocês vão ver que coisa impressionante. Aqui não. Aqui eles querem destruir a Torá. Eu falei para uma aluna, eu falei, olha, o Paulo ele chamou a Torá de esterco. Alguns defensores falam, não, ele chama a Torá de esterco porque o esterco faz a planta crescer, faz a árvore crescer. Qual árvore que fez crescer? Que esterco é esse? Que árvore que ele fez crescer? A árvore que destruiu a Torá? A árvore que destruiu a alma do povo, a alma não o corpo do povo judeu? É esse esterco? Gente, para pensar como é que você vai comparar a Torá como esterco. Nem na sua melhor hipótese você pode falar uma coisa dessa. Porque antes da Torá se tornar o esterco, ela virou fezes. Seja lá, para pensar o nível dessas pessoas. Por isso que quando você vai discutir um cristão bem versado no Novo Testamento, ele vai atropelar a Torá. Ele vai atropelar o Zorra, ele não sabe que tem um Zorra, ele não sabe que tem uma Torá, ele não sabe que tem nada dessas coisas, e aí ele vem ali com a sua sabedoria, porque o livro que ele busca a sabedoria é esse aqui. Então, eles têm ódio dos judeus. Eu amo o judeu de todo o meu coração, como eu amo qualquer pessoa de todo o meu coração. O que eu não gosto é da religião. Eu não gosto dos dogmas religiosos. Eu não gosto, porque os dogmas religiosos, eles separam as almas, e a Torá proíbe isso. Então, aqui no 12:11 é dito que Pedro percebeu que os judeus queriam matá-lo. No 12:30-11 é dito que Paulo condenou os judeus, Eumá como filho do diabo, tá vendo? No 13, 28 e 29 é dito que os judeus pediram a Pilatos para crucificar Jesus. No 13:39 é dito que os judeus não podem ser perdoados por intermédio da Torá. A Torá se tornou uma mentira, que não pode haver perdão se você seguir a Torá, o que é extremamente mentiroso. Basta pegar a Torá e comparar com o Novo Testamento. No 13, 45, 46 é dito que os judeus falaram contra Paulo. Veja aqui, como é que eles anulam a Torá. Se não pode ser perdoado pela Torá, para que vai voltar, né? No 13, 50, 51 é dito que os judeus encorajaram a perseguição a Paulo e Barnabé. Ou seja, eles eram os sumos sacerdotes, os príncipes de tudo. No 14:1-6 é dito que muitos judeus se opuseram a Paulo e Barnabé e tentaram apedrejá-los, está vendo? 14, isso é Atos dos Apóstolos, no 14:19-20, é dito que os judeus apedrejaram Paulo e pensaram que ele estava morto.
Olha isso. No 17:5-9 é dito que os judeus incitaram um motim e procuraram, ao procurar Paulo e Silas. Né? Em 17:13 é dito que os judeus incitaram um tumulto contra Paulo. No 18:6, Paulo diz aos judeus que o seu sangue esteja sobre vossas cabeças. Tá vendo? Eles são culpados, não é? Então, em 18:12, 17, é dito que os judeus trouxeram acusações contra Paulo. No 19:13, do 13 ao 19, exorcistas judeus são apresentados de maneira reprovável. Tá vendo? É reprovável a forma deles fazerem os exorcismos, né? Do 21, 27 e 36, os judeus são retratados prendendo Paulo e tentando matá-lo. No 22, do 4 ao 5, Paulo diz que quando era judeu, era perseguir os cristãos, trazendo mais uma vez esse peso. 22, do 2 ao 5, é dito que Paulo condena um sacerdote por prendê-lo. No 23, 12 e 22, é dito que os judeus pactuaram não comer nem beber nada até matarem Paulo. Eles fizeram um voto lá. No 23, 27 e 30, o que é uma mentira. Como é que se a pessoa fica 24 horas com fome, ela já não consegue nem sair do lugar, tá bom? 23, 27 e 30. É dito que Paulo foi quase morto pelos judeus. 29, 24, 9 é dito que os judeus acusaram Paulo de muitos crimes. No 22, do 2 ao 5, é dito que os judeus planejaram matar Paulo. No 25, 7 a 11, é dito que os judeus continuaram a trazer acusações contra Paulo. No 25, 15 ao 21, é dito que os judeus falaram repetidamente contra Paulo. No 25, 24, é dito que todos os judeus gritavam que Paulo deveria ser morto. No 26, 21, é dito que os judeus prenderam Paulo e tentaram matá-lo. Esse Paulo era o próprio Hitler, né, que tentaram matar 39 vezes e não conseguiram, ou 35 vezes e não conseguiram. 28, 25 ao 28, Paulo diz que condena os judeus por nunca entenderem Deus. Está vendo? Olha a acusação. E aí continua, aqui na carta da Epístola de Paulo. A gente vai terminar, tá? Se alguém tiver que sair da aula, pode sair, mas eu vou continuar a gravação, que depois isso vai para o nosso canal. Carta da Epístola de Paulo. Carta e Epístola de Paulo. 2, 13 ao 16. Condena os judeus por matarem Jesus e os profetas, agora não é só o JC, os profetas, celebra o sofrimento dos judeus, pois a ira de Deus estava sobre eles, está vendo? Eles são condenados e são malditos. É isso aí. Muito bem. Eu acho que ali acabou. Né? Vamos ver aqui, ó. Observações e conclusões. Isso aqui eu não vou ler, né? Não vou ler, a gente já teve um material muito farto lá em cima. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Ó. Tabela 3. Polêmicas antijudaicas do Novo Testamento nos lecionários cristãos. Né? Ou seja, são aqueles lecionários, são aqueles livrinhos, aquelas revistas que ficam, né, escritas, são separadas. Olha, no Pericópteres Históricas, não é? 6 das passagens, 7.0, um total de 7%, 48 dos versículos, né, um total de 10,5%, existem acusação contra os judeus. No lecionário para a missa, 23% das passagens, 26,7% do total, 146 dos versos, num total de 31,9% do Novo Testamento, tem aqui 1,8%, né, de acusações contra os judeus. No lecionário luterano para a missa, também vai ter 2,6%, não ter, aqui eu não sei ler inglês, eu não vou falar para não pagar mica aqui, tem 2,3%, números de passagem distinta 35 contra os judeus, passagem no Novo Testamento, mas não no lecionário 51, total de passagens 86, que é o número de Elohim. Número de versos distinto, 220, no Novo Testamento, mas não no lecionário 237. Total de distintos 457, aí ele vai falar, botar 7.959, que eu não sei, não entendi aqui. E aí, no total aqui, a gente chega no total de 100% antijudaico. Esse livro ele é 100% antijudaico e ele traz sobre ele grande força contra o povo de Israel. Quer dizer, o Deus e esse Mashiach aqui, ele era o contrário. Ele era diferente, não é? Ele era diferente do que ele tinha que fazer. Ele não veio salvar os judeus, ele veio matar o povo judeu.
Ele veio destruir a Torá do Eterno. E tinha essa força, porque imagina esses demônios todos que se disfarçam de deuses, que tem uma imagem, que é um homem, onde as pessoas se prostram diante dele, e nem o nome de Deus se fala nessas igrejas. Deus é apenas Pai e é só Ele que é adorado, Ele que é o maravilhoso, Ele que é o Criador, Ele que consertou o que Deus errou. Deus errou. É, isso aí. Deus criou tudo impróprio, Deus não conseguiu amarrar já o final da criação e ele errou, e agora ele tinha que fazer uma emenda ali. É isso, gente. Muito bem, espero que vocês tenham gostado, né? Falar. Shalom. Shalom. O nome, então eu me cerco dentro da Torá. Talvez os homens que estudem muito Torá, eles são mais impuros do que os homens que se acham tão puros, e por isso eles se apegam à Torá com toda a força. É a tábua de salvação dele. A Torá é mais do que minha tábua de salvação. Então, veja, é a Hashem agindo, é a Hashem transformando vidas. E esse livro aqui, ó, ele tira tudo isso da pessoa, ele deixa a pessoa ser um Hitler da vida. Tá vendo por que o Hitler matou as pessoas? Tá vendo porque durante 2000 anos a Torá ela foi subjugada, ela foi acabada? Vamos continuar aqui, ainda tem um material para a gente ler. Ó, aqui, ó, diz que, né, no 7:28, os judeus não sabiam daquele que havia enviado, é dito que os fariseus não conhecem nem ao JC, nem o pai, é dito que os judeus são descendentes do seu pai, ó, aqui. Lá, uma metáfora que tem é que Israel é o meu povo, Israel é o meu filho, todo aquele que vai a Israel é direto a Deus, mas veja, foi dado ao povo judeu a defesa da Torá, porque eles deram seu sangue para defender essa Torá. Ó, os fariseus e outros judeus são condenados como culpados. Isso no 10, João 10:8, ó, os judeus são condenados, está vendo? O povo é condenado. O povo é condenado. O judeu não está aqui, ó, falando contra outro povo. Quem é inimigo do povo judeu? Edom. Esave, ó. Então, Jacó, eles são condenados como os culpáveis. Depois diz aqui, é dito que os judeus são ladrões e salteadores, no 10:8. Entendeu? Muito bem. Ó, no 10:10, os judeus são retratados como aqueles que roubam, matam e destroem. Vai ver na história quem é que faz isso. Olha o absurdo que é isso. No 10:31-39, é disso que os judeus pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Tá vendo? E aí ele devia estar quebrando o Shabat ou Avodazará. Então, se fosse pela Torá, está certo aqui. Agora, quem quebra a Torá não está certo. Só que a gente vai entender isso mais profundamente. 11:53 é dito que os judeus perceberam que teriam que matar Jesus. Então, veja, eles, quer dizer, complicado, né? No 11:57 diz que o sumo sacerdote queriam prender Jesus. No 12:10 disse que o sumo sacerdote planejaram matar Lázaro e Jesus. Os caras eram assassinos, está vendo? No 10:36-43 diz que a maioria dos judeus preferiam o louvor dos homens mais do que o de Deus. Mas quem queria o louvor dos homens era o JC, que hoje é adorado dentro das igrejas. É tudo muito polêmico. 16:2-4 diz que os judeus iriam matar os discípulos de Jesus e pensaram estarem servindo a Deus, ou seja, eles estavam enganados, como é citado acima, ou seja, trazendo a supremacia do povo que está mentindo historicamente. Hoje muitas pessoas estão se libertando disso, para dentro disso. Então, toda vez que você recebe um cidadão dentro da sua casa, você acha que ele é amigo da Torá, você está recebendo esse tipo de pessoas, está vendo? Elas têm tudo isso aqui dentro delas, não tem culpa. Eu acho que desde o momento que eu chego e eu olho para um africano e começo a achar que ele é uma raça inferior, que ele é ruim, porque todo mundo ali é ruim, eu já estou indo contra Deus, já estou indo contra aquele povo. Então, aqui não teve piedade com os judeus, porque eles sabiam que os judeus sabiam a Torá, eles não iam aceitar. Eles não iam e não vão nunca, a não ser que ele seja muito desinformado, né? E aí diz aqui, ó, ainda, ó, no 16:4,
Não, no 16, 28 e 32 é dito que os judeus exigiram que a sentença de Pilatos fosse a morte de Jesus. Veja, eles não podiam decidir isso. Você não pode, nem no tribunal aqui nosso, que é tão corrupto, chegar lá e falar, ó, você vai matar tal pessoa. Como que, meu Deus, pare para pensar isso, gente. Como que isso ia acontecer? Isso traz um outro relato, porque está dizendo que Deus ele julga, ele jogou uma pessoa, um ser humano muito bom, erradamente. Deus que errou nesse caso, porque é Deus que mantém todas as sentenças. E aí, no próprio Novo Testamento, vai falar que ele morreu pelo pecado dos outros, das pessoas. Se ele morreu pelo pecado das pessoas, como que foi os judeus que os mataram? Como que foi definido pelos judeus? Ele tinha que morrer. Se não fosse a ajuda do Judas, que é o traidor ali, não aconteceria nada. E aí, quer dizer, não acabou com essa história e acabou com o cristianismo. Porque o foco todo é um despacho humano numa cruz que tem o nome de Tamuz, que está aí na história, basta você pesquisar, onde todo mundo fica falando, oh, não faça feitiçaria, mas isso é feitiçaria. Inclusive, quando eles chegaram nos povos astecas, com o cristianismo, e eles viram eles sacrificando seres humanos, eles ficaram horrorizados. Mas não é a mesma coisa? Qual é a diferença de um sacrifício humano para outro sacrifício humano? Ah, o modus operandi. Não, é sacrifício humano. O que os astecas faziam era a mesma coisa. Só que, no caso deles, eles achavam que o humano deles era perfeito. E que aqueles humanos ali eram imperfeitos. Então, era uma coisa do diabo. Aquilo que estava lá atrás não era do diabo. Preste atenção. Magia negra do mais alto grau, sacrifício e sangue humano fora do templo de Israel, fora do Beit Hamikdash, coisa de terrorismo espiritual, macumbaria, feitiçaria, e as pessoas ficam se pedindo para se cobrir sobre um sangue humano. Imagine aí você pendurando um humano, corta o pescoço dele e agora deixa o sangue dele cair na tua cabeça. O que você está fazendo? Imaginem aí, gente. Parem para pensar nisso. O negócio é feio. Muito bem. E continuando aqui, né, no livro de João. 18:38b, aqui já foi, né? 19:4-16, os judeus são retratados como insistindo a Pilatos que Jesus fosse crucificado, a gente já viu. Vamos aos Atos dos Apóstolos, não é? Muito bem. Existem cerca de 120 versículos de polêmica difamatória antijudaica. Essas são mostradas na tabela 2 e 1, com passagens que aparecem em várias séries do lecionário em destaque. Vamos lá, 22, no 2, Atos 2, 23. Pedro diz aos israelitas que eles crucificaram, tá vendo? Já acusaram, não foram os israelitas, foram os romanos. Mudaram a situação aqui, ó, foram os romanos. Mentira! Veja, cada palavra tem que ser analisada para que você... Os israelitas eles não tinham poderes. Basta ver a crucificação, quem foi que bateu, quem foi que humilhou, quem foi que cuspiu, quem foi que pegou aquele paninho lá, que era aquele paninho que os romanos usavam para limpar um bumbum, né, lá nos seus banheiros públicos. Eles tinham uma esponja, eles deixavam ali dentro da água, todo mundo vinha, usava aquela esponja e botava ali, era de uso público. Eles pegaram essa... E é isso que está sendo falado ali, que eles pegaram essa esponja, botaram no vinagre e deram para eles, mostrando que é totalmente fora dos padrões da Torá, porque na Torá existe essa limpeza, e não existe sacrifício animal. A gente já tem isso no nosso grupo. Não existe nenhum sacrifício na Torá. Não existe nenhum sangue, isso é mentira. É má interpretação da Torá. É por isso que se tem que ter cuidado com as coisas que a gente lê. Tá bom, a gente não sabia, tá bom, mas quem é aqui que sente bem fazer um sacrifício? Então, se a sua alma não se sente bem, isso quer dizer, então, que você não vai entender nunca isso, porque não é isso que é a verdade. As verdades dentro da Torá são outras, veja. Então,
Continua, 2,36. Novamente, Pedro diz que os israelitas crucificaram JC. Mais uma vez, ó. No 3,13 B ao 15a, Pedro diz que os israelitas mataram o originador da vida. Preste atenção, outro criador. O originador da vida não é Hashem, o originador da vida é esse aqui, criando, então, um aspecto sobre um homem que ele é o próprio Deus, como ele é adorado nas igrejas hoje. Por quê? Por causa dessas coisas. Olha o perigo que é isso aqui. Quer dizer, o originador da vida já está chamando o JC de Deus. Porque tem pessoas que chegam, não, mas ele é um homem, não é falado. Você tem que entender, meu amigo, o que você está fazendo? Olha, não, idolatria, gente, no mais alto nível e no mais alto grau. Idolatria, avodazará, que é proibido extremamente pela Torá. Por isso que eles tinham que quebrar a Torá. Se eles não quebram a Torá, se eles não vão dogmatizar as pessoas, colocar essas coisas na cabeça da pessoa, a pessoa entender o que era avodazará, nunca entraria numa coisa dessa. Porque depois para a pessoa sair, principalmente aqueles que viveram milagres e etc., e aquelas coisas todas, se envolveram até o tutano com isso, meu amigo, vai ser muito difícil. E aí vai ter que passar pelo sofrimento agora. Deus vai ter que raspar todo o pecado, vai doer pra caramba. Se a pessoa tiver força, ela fica. Se não, ela volta. Veja só, exatamente aqui no Atos dos Apóstolos, não é? No 5:10, Pedro diz que um membro do conselho judaico mataram mais uma vez o JC. No 6:11 ao 14 é dito que os judeus trouxeram falsas acusações contra Estevão. Veja, pelo que está lá, Estevão nem foi julgado, ele já foi morto ali na hora, o que não existe, gente. Isso não existe, a Torá não é assim. Eles colocaram sobre a Torá um Deus ruim. E ontem eu conversava com a questão, ela falava assim, não, eu vi que o Deus do Novo Testamento é que é o ruim, porque o sofrimento, a gente vai para lá, nunca acaba. É sofrimento por causa disso, é sofrimento por causa daquilo, e o Deus de Israel é que é bom, porque ele vai falando para a gente ir mudando, e vai fazendo aqui e ali, e vai mudando. Veja, de uma certa forma, o cristão já tem essa ideia de que esse cara não é Deus nenhum, que ele é uma farsa total. É um sistema espiritual de farsa, tá entendendo? Então, veja só. Então, aqui eles continuam, né, que eles fizeram falsas acusações contra os judeus, chamando o quê? Os judeus de mentirosos e falsos. Olha que coisa séria. Um povo que deu a sua vida para guardar a Torá, foram mortos e mortos em quantidade para guardar essa Torá, porque se eles não tivessem resistido, e podia ser nós lá atrás, nós estávamos lá, ou talvez nós sejamos almas de judeus que se converteram ao cristianismo e agora estamos passando essa barra aí para voltar para a Torá, com muita força, muita luta, não é? Então, veja, agora que a gente está fazendo isso, talvez a gente tivesse sido até pessoas que mataram pessoas que eram da religião, da Torá. Foram os judeus, talvez pode ter sido a gente também, que guardamos essa Torá, foram os nossos antepassados, e que aí não foi tudo destruído, porque se eles pudessem, eles teriam queimado tudo. Imagine se queimasse tudo e a gente tivesse uma Torá só traduzida pelos gregos. Nunca mais a gente saía disso. Não tinha mais jeito, acabou. Ferrou-se. Pelo menos não da forma que tem que ser através da Torá. Então preste atenção, gente. Isso é coisa muito séria. Então, Paulo, aqui no 9:1-2, Paulo é retratado planejando prender os discípulos do JC. O Paulo, aqui tem uma história muito sinistra. O Paulo, ele era Shaul, segundo alguns historiadores, ou alguma coisa falada assim, dentro desse aspecto aí, dessa história que nunca teve, Shaul Rachalia. Ele era um judeu, guardador da Torá. Qual é a ideia que traz ali? E Paulo, que era Shaul Rachalia, né? Ele se transformou em Paulo, um romano. Um judeu se transformando em um romano. Qual a linguagem que, que o pessoal quer passar para a gente aqui? Era que o judeu ele não valia nada. E que o Paulo fala, mesmo que eu era do sumo sacerdote, mesmo que eu considero isso nada. Isso para mim não é nada, ser do povo de Israel, guardar a Torá, participar das festas judaicas, participar de todas as coisas, isso para mim não é nada.
agora eu vou me tornar um romano idólatra, que lá na idolatria deles eles têm filhos, né? Aqui 12, 3b e 4 é dito que quando Herodes prendeu Pedro, isso também agradou os judeus. Tá vendo? 12 e 11 é dito que Pedro percebeu que os judeus queriam matá-lo. Tá vendo? Os judeus queriam matar um outro judeu, o que é totalmente, não é proibido, a não ser pelas leis de Torá, mas o Pedro era um idólatra, o Pedro também era um assassino, porque ele matou 2 pessoas por dinheiro, Safira e Ananias, matou o primeiro, perguntou a ele, foi esse todo o dinheiro? Ele falou que não. Aí ele falou, então, você não mentiu para mim, mentiu para o Espírito Santo, você vai morrer. Puf, o cara morreu. Não passou muito tempo, imagina o coração de uma pessoa assim, e aí chega a esposa, e ele fala, não fale a mentira, que eu já sei a verdade, fique quieta, por favor, eu já estou totalmente abalado e nervoso com essa situação, não faça isso. E até o cara deveria estar num estado de nervos. Aí ele fala, não, o que aconteceu? Foi isso e isso mesmo? Aí ela fala assim, foi, e ela morre também. Deuses lá, eles têm filhos deuses, Hércules, né? O Hércules está lá dentro, outros deuses pagãos estão lá, Mitra, tudo ali, e tudo isso foi misturado. Por isso que a questão lá do nascimento virginal, que eu pretendo estudar rápido com vocês, não tem nada a ver com nada de nascimento virginal de ninguém. Isso é a maior mentira de todos os tempos. Essa história já é antiga. Prestem atenção. Vamos ver aqui. Então, veja. Esse Paulo aqui, ó, né? Que ele se converteu, ele era um judeu e se converteu no romano. Foi o que aconteceu com todo mundo. 9, 23, 25 é dito que os judeus planejaram matar Paulo. No 9, 29b é dito que os judeus helenistas também tentaram matar o JC. Agora a gente deve entender que nos 80 anos, o primeiro livro do Novo Testamento foi escrito 80 anos depois do que é dito que é ocorrido, não tinha como ter os detalhes, e tem muito mais coisa, não tinha como ter tido os detalhes, não tinha como isso ter acontecido, e isso só vai pegar força com Constantino no ano de 325. É lógico que o 325, se você pegar e olhar, é a Trindade 3, mais os 25 homens que estão lá no livro de Ezequiel, no capítulo 8, onde fala lá que Tamuz, Deus via coisas horríveis, porque Tamuz estava sendo adorado e eles estavam cavando o templo. Tem uma história muito legal lá que a gente vai ver em outro momento. Veja, saia disso, não deixe pessoas com isso entrar na sua casa, inimigos da Torá, principalmente, inimigos do povo de Israel, inimigos total da Torá. Não é para você ter raiva da pessoa, tem que saber separar, mas é para você ter raiva daquilo que está nela. Quando vier com essa chorumela, esse papinho furado, é aquele papo emocional, ai, meu irmão, eis que agora eu estou tendo uma revelação, eis que eu vejo. Ó, já anula na hora. A Torá, ela fala, não aceite agoreiros, prognosticadores falar para você, você fala, ó, eu já tenho um Deus, minha vida já está na Torá, dá licença, e fala sério e vaza, e nem tenha contato com esse idólatra. Isso é a verdade, muitas vezes a gente tem que falar isso para as pessoas. Fulano de tal é muito legal, veio na minha casa, etc. Levou toda a luz e toda a sua bênção. E extraiu tudo até o talo. Não ficou nada. E aí, lembra da reza que eu falei que o rapaz fez aqui? Toda essa macumbaria em volta, não fica nada, gente. Tudo é extraído. As bênçãos são extraídas, a maldição é jogada. A pessoa entra num ciclo de idolatria e para ela sair desse ciclo de idolatria é muito difícil. Por isso que o primeiro mandamento, não farás idolatria, não criarás outros deuses diante de mim. Porque isso é da força impura. E aí a gente vai vendo aqui dentro da Torá isso se desenvolveu. No 9:29 é dito que os judeus helenistas, está vendo? Esses judeus já eram judeus politizados, também tentaram matar o JC. Nem os judeus que eram politizados, né, escaparam. É dito aqui no 12:1 ao 3
que os judeus ficaram satisfeitos quando Herodes matou Tiago. A Torá fala nos seus ensinos, quando eles atravessaram o mar o Vermelho, na história mais ali dentro do peixe, que os judeus não podiam se alegrar com a morte dos egípcios, e que eles deviam saber que eles tinham que chorar, não podiam se alegrar com aquela morte. Então, até tem uma questão que a Shira, que vai ser cantada, é cantada depois, em respeito a essas pessoas que morreram.